Bom dia, meninas! Bom dia, tudo bem? Eu vou iniciar a nossa gravação aqui. Lola de execução. Gil, tá me ouvindo? Gil não, G, confundo. Sim, Já, bom dia. bom dia, tudo bom? Tudo Olha bem, só, graças a Deus. que bom, bom dia. Vamos começar, gente. Hoje o tema é prescrição penal. E por que que eu passei ele na frente? Porque ontem, né, teve comunicado lá do Bruno Covas que eles estão tentando adiantar o feriado de Corpus Christi. E aí eu fiquei com medo, porque prescrição é a matéria mais difícil que a gente tem em direito penal, né? Então eu pensei, eu vou adiantar a prescrição ao vivo, porque se vier feriado aí atropelar a gente, o resto, que é as causas de extinção da punibilidade, as outras extinções, eu consigo deixar gravado para o pessoal e aí não vai ter perda de conteúdo, porque o importante eu acho que é mais válido a gente falar a matéria mais difícil ao vivo, né? Eu não quero que vocês fiquem de jeito nenhum sem esse conteúdo de prescrição. Então, eu vou dar só contextualizar aqui, vamos para essa matéria, porque essa matéria aqui é importantíssima para a nossa vida. Primeiro, eu vou compartilhar aqui o Código Penal para poder contextualizar para vocês essa matéria de prescrição. Quando se ouve falar em prescrição, dá até um frio na barriga, né? Aquela, puxa, que matéria difícil e tal. Mas se a gente entender o contexto da prescrição, vocês vão perceber que é uma matéria, não é uma matéria tão difícil assim, ela é plenamente alcançável. A única dificuldade da prescrição é que são alguns detalhezinhos, né? Mas é uma matéria que a gente entendendo o contexto dela, a gente consegue numa boa brilhar aí nesse direito penal, nessa matéria que todos, alguns, né? Nem todos julgam tão difícil. Eu, Marisa, não acho que é uma matéria das mais difíceis, não. Eu acho que é uma matéria cheia de detalhes, só. Para contextualizar vocês, a gente, na aula passada, nós falamos sobre os efeitos da condenação, e aí, depois dos efeitos da condenação, nós falamos um pouco sobre, já que tem efeito, como que eu tiro esses efeitos? Reabilito. A reabilitação, por fim, a medida de segurança. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre prescrição. Prescrição é uma das extinções da punibilidade. Vocês vão ver, e eu só vou ler para vocês aqui quais são os tipos de extinção da punibilidade, e eu vou me concentrar em um dos tipos, que é a prescrição. Acabando a prescrição, com folga, a gente volta aqui para a extinção de punibilidade. Caso, né, tenha esse feriado no meio do caminho, eu deixo gravado para vocês. Mas vocês vão ver que é simples. Vamos lá. O que significa extinção da punibilidade? Vai significar o seguinte: o Estado, né, aquele que detém o monopólio da punição, ele vai perder o direito de punir ou de executar uma punição já imposta. E a gente vai verificar em algumas dessas situações que o réu nem chega a ter nenhum efeito da condenação, porque nem condenação teve. Vamos só dar uma passeada aqui, ó. Extingue-se a punibilidade. Como vai extinguir? 1, pela morte do agente. 2, pela graça, pela anistia, graça e pelo induto. Vamos aprender o que é cada um desses institutos e o que eles operam de efeitos penais e extrapenais. A morte extingue a punibilidade, mas será que a morte extingue os efeitos civis também da condenação? Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Abolício criminis, vamos lembrar o que é abolício criminis. Pela prescrição, decadência e perempção. É aqui que nós vamos concentrar nossa aula, que sem dúvida a prescrição é a matéria mais complicada aqui das extinções. Depois, pela renúncia do direito de queixa, pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente, nos casos em que a lei permite, e, por fim, pelo perdão judicial,
nos casos previstos em lei. Então, hoje, nós vamos nos dedicar aqui ao 107, inciso 4º, primeira parte, que é a tal da prescrição. Vamos lá? Para isso, então, eu vou compartilhar, já falamos que é uma das causas da exclusão da extinção, desculpa, da punibilidade, e vamos lá para o meu, para o meu Word, que eu preparei aqui, e esse material vai estar disponível para vocês, juntamente com a aula gravada. E, meu Deus, como é importante essa matéria de prescrição. Vamos lá, vamos juntos aqui. Deixa eu chegar lá no começo. Onde que está vocês? Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar o microfone da Nath. Não, tá fechado. Eu que estou ouvindo um barulhinho aqui deve ser do meu computador. Vamos lá. Aqui vocês estão visualizando o meu documento do Word. Eu coloquei aqui, peraí, deixa eu tirar esse parágrafo aqui. Eu coloquei aqui, então, algum roteirinho para eu não perder. Vamos, então, falar o que é prescrição. Primeiro, natureza jurídica da prescrição. A natureza jurídica dela é uma causa de extinção da punibilidade. É uma causa, ela vai fazer com que o Estado, ela vai fazer com que o Estado juiz perca o direito de punir ou de executar a pena. Imaginem que uma pessoa que cometeu um crime hoje, um crime de homicídio, nunca se descobriu que ela foi a autora do homicídio. Nunca chegou ao conhecimento da polícia, nunca apuraram, mas ela foi a autora do homicídio. Então, vamos imaginar que passam-se 20 anos do dia da consumação do crime. 20 anos se passaram. No dia que completou 20 anos, ela continua quietinha. Aguarda o outro dia, pega um megafone e vai lá na porta da delegacia, confessa para todo mundo ouvir. Toda a sociedade escuta que foi ela que matou aquela pessoa. Vejam, ela vai lá, vai ter um tumulto, vai parar o trânsito, mas o Estado não pode fazer mais nada contra essa pessoa, porque já extinguiu. O tempo, como diz o poeta, que transforma tanto amor em quase nada, também transforma a punição, o direito do Estado de punir. Então, a prescrição ela vai atingir o direito do Estado de aplicar a punição. E nós temos aqui duas grandes formas de punição, duas grandes formas de prescrição. Primeiro, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. E aí nós vamos colocar uma abreviatura, PPP, PPPE. Olha só, na prescrição da pretensão punitiva, quando ela é operada, não resta para o Estado nada. Não pode nem executar, não tem efeito nenhum da condenação, já que não existiu condenação. Esse tipo de prescrição ela é bem melhor para o réu, porque não vai ter nenhum tipo de efeito da condenação. Todos aqueles efeitos que a gente viu na aula passada, efeito penal, extrapenal, não vai acontecer na PPP, prescrição da pretensão punitiva. Essa é a maior. A prescrição da pretensão executória significa o Estado condenou, colocou a mão no sujeito, teve um processo penal, teve a condenação. Porém, essa pessoa não chegou a cumprir a pena. Ou se chegou a cumprir a pena, fugiu. E o Estado não conseguiu recapturá-la, não conseguiu um jeito de fazê-la cumprir a pena. Dessa maneira aqui, na PPE, o que vai se extinguir vai ser o efeito principal da condenação. Lembra lá do principal, que é fazer a pessoa cumprir a pena? A prescrição da pretensão executória faz com que
o Estado não possa executar a pena, mas ele já foi condenado. Então, se ele cometer um outro crime, ele vai ter maus antecedentes, ele vai ter reincidência. O que o Estado não vai poder fazer vai ser executar essa punição. Então, vamos ler aqui o conceito do que é prescrição. Prescrição, então, é a perda em face do decurso do tempo. Isso é muito importante. A prescrição sempre vai mostrar para a gente o tempo, a perda do direito do Estado de punir uma pessoa em decorrência do tempo que se passou. Então, é a perda em face do decurso do tempo do direito do Estado de punir, PPP. O Estado perde o direito de condenar alguém, seja primeira, seja segunda instância, ou executar uma punição já imposta. Condenou? E agora? Vamos prender? Vamos executar a medida de reclusão, de detenção? Ou a restritiva de direito, a multa? Opa, uma pessoa fugiu, sumiu do mapa. Então, passando determinado tempo que nós vamos estudar, já perde também o poder de executar a pena. Qual que é, pessoal, a razão de ser desse instituto? Vejam, uma justiça que se demora para aplicar não é justa. Ela não vai atender os anseios sociais de querer ver aquela pessoa que errou, que cometeu um ilícito criminal, que ela seja condenada. Não vai ter a ressocialização do réu, já que quanto tempo ele passou sumido. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que o tempo corra contra a punição, já que precisa o Estado se movimentar. Se ele não tiver um prazo para fazer isso, ele vai demorar, vai fazer quando quer e não vai fazer nunca. Uma analogia que a gente pode fazer com essa prescrição, perda do direito, é aquele tal do cronograma do TCC, que todo mundo aí já deve ter feito seu, né? Você vai lá e coloca os prazos que você tem para entregar. Ou a própria faculdade já dá o prazo. Ó, essa meta 1 você tem que fazer até tal data, meta 2 você tem que fazer até tal data. Se não coloca um prazo, a gente vai postergando e não faz nunca. Isso para tudo na nossa vida, né? Se a gente não tiver, vou fazer isso até tal dia e fixar um prazo, a gente vai colocando um monte de coisa na frente que a gente julga mais importante. Da mesma forma é o Estado. Veio a lei e falou assim, olha, você tem um prazo para punir essa pessoa. Se você não punir, acabou seu direito, viu? Essa é a prescrição. Então, eu coloquei aqui umas frases. É o limite temporal ao direito de punir. Então, esse direito não é perpétuo. Não é perpétuo. Opa, acho que não escreveu. Perpétuo. Esse direito não é perpétuo, não é para sempre. Uma hora ele acaba. Conclusão. É a garantia contra a eternização do poder de punição. Uma garantia, né, que o Estado, que não é eterno o direito do Estado de punir, e contra a hipertrofia do Estado. Hipertrofia, né? Quem faz exercício para hipertrofia é para ficar grandão. Então, é um direito do cidadão contra a maximização dos poderes estatais, né? Se ele tem o direito de fazer o que quiser durante todo o tempo, a gente vai falar que o Estado é muito grande. Imagina, passou-se 50 anos do crime, bate lá na casa da pessoa, nem lembra mais o que aconteceu, viemos aqui te punir. Não, para isso que nós temos os prazos prescricionais e a gente vai verificar que eles vão crescer à medida da penalidade da pessoa. Se o crime, por exemplo, tem a pena máxima de até 12 anos, prescreve em 20. Coloquei até uma colinha aqui. Mais de 8, menos de 12, a prescrição ocorre com 16 anos. Mais de 4, menos de 8, 12. Igual a 1 ano ou até 2 anos completo, prescreve em 4. E o menor prazo prescricional, 3 anos para os crimes de até 1 ano. Então, vejam, aparentemente, no primeiro momento, vocês podem pensar assim, nossa, mas
20 anos de prescrição é muito tempo para o Estado agir, mas os crimes menores, eles prescrevem em menos tempo. Então, nesse caso aqui, existe muita prescrição. E aí a gente aqui, vamos fazer alguns exemplos aqui para mostrar para vocês como que as prescrições acontecem, e acontecem muito, muito nos processos, já que a justiça é lenta, a justiça é vagarosa, né? Vamos lá. Importante. Além da gente estudar cada tipo de prescrição, né? A gente tem que lembrar que a Constituição, e somente ela, trouxe alguns casos de imprescritibilidade. O que é isso? Alguns tipos de crimes que não prescrevem, que não existem prescrição. Então, enquanto essa pessoa viver, não tiver a causa, né, pela morte, que extingue a punibilidade, o Estado tem o direito de punir, não importa o quantum de pena. São 2 casos aqui, vamos lá. Hipóteses excepcionais de imprescritibilidade. Os casos de esse nome é difícil. Os casos de imprescritibilidade são excepcionais e devem estar previstos na Constituição. Vejam só, já que é uma punição, já que é uma forma, né, de aumentar os poderes estatais, uma forma de aumentar os poderes estatais, precisa estar descrito na Constituição. Não pode uma lei tornar o crime imprescritível. Primeiro, o crime de... Está lá no artigo 5º, inciso, esse é o 60, esse é o 62 da Constituição, o crime de racismo. Vamos lembrar que o crime de racismo significa segregar, tirar fora ou fomentar a segregação. Aqui você não entra, mais ou menos assim. Esse daqui, esse crime de racismo, está na Lei 7716 de 89. Vamos lá ver os tipos penais do racismo, né? Os tipos penais do racismo, de acordo com o STF, eu posso incluir nos crimes de racismo que são imprescritíveis, olha que bom, a homofobia e a transfobia. Deixa eu pegar aqui o crime de racismo, porque ele é muito importante. E esses crimes, pessoal, eles não prescrevem. Então, passe o tempo que for, eles vão estar lá para o Estado julgar e condenar. A própria Constituição diz que eles são imprescritíveis. E aí eu vou incluir preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, homofobia e transfobia. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui no artigo 3º da Lei do Racismo e vou mostrar para vocês e vou falar aqui para vocês qual que é o tipo penal, já para a gente fazer um paralelo com a injúria por preconceito. Olha só, o que é racismo? Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração, direta ou indireta, bem como as concessionárias de serviço público. Impedir a entrada, olha só, eu vou impedir a entrada ou o acesso de alguém, depois eu vou negar ou obstar emprego. Tá vendo que eu estou segregando, tirando o direito dessas pessoas? Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condição, impedir a ascensão funcional, proporcionar um tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir ou atender o cliente ou comprador. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou acesso de aluno em estabelecimento público. Vejam que as condutas, gente, de racismo significa, de qualquer maneira, eu impedir
essa pessoa de fazer alguma coisa que ela queria fazer. Isso é muito importante. Seja ela, né, por preconceito racial, por preconceito religioso. Ah, você é umbanda, candomblé, espírita, católico, evangélico, aqui no meu estabelecimento você não entra. Muçulmano, enfim. Procedência nacional. Você é sulista, você é mineiro, pernambucano, pernambucano é nordestino, não é nordestino, nortista, aqui não. Ou homossexual, transexual. Esse é o crime de racismo, diferente da injúria por preconceito racial. Vamos fazer uma diferenciação rapidinha aqui, né? O que é injúria por preconceito racial? Vamos lembrar que a injúria é um crime contra a honra. Atingiu a honra subjetiva da pessoa, ou seja, o que ela pensa sobre ela. Está lá no artigo, lá para o artigo 140 do Código Penal, né? Aí a gente teve um caso do goleiro, um jogador de futebol, grafite, foi chamado de macaquito, né, por um outro jogador, ou qualquer ato que você vai lá injurir uma pessoa, xinga ela de alguma coisa, ah, seu baianinho, sei lá, Paraíba, fala de alguma forma que ofenda aquela pessoa, ou aqui, ou fala assim, não, você evangélico é tudo isso, espírita, candomblé, ou seja, quando usa a territorialidade dessa pessoa, de onde ela veio, ou a forma como ela expressa a sexualidade dela. Dessa maneira, sem segregar, só usando como se fosse um xingamento, uma coisa pejorativa, nesse caso, não é racismo. Isso daí é injúria por preconceito. Então, a gente tem que atentar muito a isso. E a imprensa nunca sabe a diferenciação. A imprensa, pessoal, sempre vai dizer que racismo e injúria por preconceito racial é a mesma coisa, né? Quem não viu na TV que o grafite não quis abrir o processo de racismo? Não, o que ele não quis fazer foi representar pela injúria por preconceito racial, que nesse caso aqui é uma ação penal pública condicionada à representação. Ele tem 6 meses a conhecer da autoria do fato, né? Jogaram banana no carro dele, foi uma coisa horrorosa, triste, deprimente. Mas onde eu quero chegar com isso? Não é crime de racismo. Seria crime de racismo se o clube falasse assim, olha, legal, você é negro, eu não te quero aqui. No meu clube, olha só que situação aí sim de racismo. Você é negro ou você é japonês, ou você... Não importa a raça, né? A gente costuma associar, né? Já que, infelizmente, faz só 120 e poucos anos que acabou a escravidão aqui no nosso país. Então, a gente, como tem esse racismo institucionalizado que vem lá dos ancestrais, a gente aqui, claro que repudia qualquer tipo de situação desse jeito, mas a gente pode pensar que é só contra o negro, mas é qualquer tipo de raça, qualquer tipo de religião também, vamos colocar aqui, procedência nacional, ou também, agora de acordo com a STF, a transfobia, a pessoa é transexual, ou homofobia. Nesse caso, se eu impedir acesso, eu vou ter o racismo. Se eu xingar, aí não. Aí, nesse caso, injúria e esse crime prescreve. Então, prestem atenção nesse primeira causa de imprescritibilidade. É o racismo, né? E aí está assim na Constituição. Coloquei aqui embaixo. A prática de racismo constitui um crime inafiançável, imprescritível, sujeita à pena de reclusão nos termos dessa lei. Pode passar o tempo que for, processa-se pelo crime de racismo, não de injúria racial. Depois, inclusive até um exemplo que é bem impactante assim, os demais crimes que não estão nessa listinha aqui de 2, os demais crimes todos prescrevem, todos, por mais grave que seja. Vamos pensar num exemplo em que
eu tenho um bar, enfim, e eu não deixo uma pessoa adentrar o meu bar porque ela está toda vestida de muçulmana. Eu olho e falo, ah, nossa, quer dizer, esse homem aí, será que ele era um homem bomba? Né? A ignorância das pessoas, né? Acha que todo mundo que provém do Oriente Médio é aquele xiita que vai se explodir, né? Aí vai falar, ixi, será que ele é homem bomba? Opa, aqui o senhor não entra. Aqui o senhor não entra no meu restaurante. Ah, não entro por quê? Não, porque aqui eu não admito muçulmano. Vejam, isso é um crime de racismo, meu exemplo. Mas, se em vez de eu fazer isso, eu chego lá e falo, pois não, senhor. Ah, eu quero entrar, quero tomar, quero comer um lanche. Eu falo, não, aqui não. Enfio a faca e viro dentro da barriga dele. Ele cai no chão, né? Tem uma hemorragia e morre ali mesmo no chão. Nesse caso, no crime de homicídio qualificado, eu tenho prescrição. Olha só que interessante. Eu tenho prescrição no homicídio, mas no racismo não tem prescrição. Então, deixa isso bem sedimentado na memória. Só esse? Só esse crime? Não, tem mais um aqui, ó. Eu estou agora no artigo 54 da Constituição, artigo 5º, inciso 54. É o inciso que é o 54, tá? Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Qual que é o tipo penal? Vamos lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Esse é o segundo crime imprescritível. Imagina só, né? A gente está tendo bastantes, já que é plural, manifestações. Ontem teve uma. Imaginem só, né? Que algum grupo dissidente lá, já que ontem eu vi, o presidente falou, olha, eu não quero nenhuma manifestação, né, contra o Estado democrático. E não quer justamente por quê? Porque é um crime. É crime você manifestar, é crime a ação desse grupo contra o Estado democrático de direito. Imaginem que, eu ia falar de direita, né, também. Imaginem só que um desses grupos ali se rebelam e vão lá no Congresso e queiram, imagina o Congresso funcionando, e queiram fechar. Aqui ninguém mais entra. Rebela lá, lacra a porta, cimenta, aqui ninguém entra. É um crime contra o Estado Democrático de Direito, já que as nossas instituições dos poderes democráticos, elas devem funcionar, e elas têm a tripartição dos poderes, né? Não é só o legislativo, não é só o executivo, não é só o judiciário. Os três funcionam em harmonia. Então, qualquer ato atentatório a essas instituições democráticas é um crime inafiançável, né? Pode passar o tempo que for, esse golpe pode ser lá sujeito à condenação. Pode ser sujeito, então, à condenação, mesmo que passe muitos e muitos anos. Então, eu tenho os dois crimes que são imprescritíveis. O Estado continua com força para poder fazer a punição, para poder punir, iniciar a persecução penal, pode passar o tempo que for. Racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra o Estado democrático de direito. E aí vem uma observação bem capciosa aqui: tortura. A tortura, pessoal, prescreve. A tortura não está no rol dos crimes que são imprescritíveis. Olha o que está aqui. A tortura é prescritível, prescreve. Então, tortura, a gente tira esse crime de tortura aqui do nosso rol de imprescritibilidade, porque o tempo faz desaparecer o interesse social na punição. Vamos lá. Quais são os fundamentos, então, da prescrição? O decurso do tempo, ele leva ao esquecimento do fato. Então, Estado, vamos logo aí, vamos investigar, vamos punir, vamos fazer com que essa pessoa pague o dever social, porque o tempo leva ao desaparecimento do fato. 2, o tempo recupera naturalmente o criminoso,
Olha aqui os fundamentos aqui da doutrina. Olha, vai desaparecer, vai acabar e acaba que aquela destinação da pena de fazer recuperar, o próprio tempo recupera, já que vai amadurecendo essa pessoa. É meio controvertido, mas é um dos fundamentos. E o decurso do tempo enfraquece o suporte probatório. Esse aqui, eu acho que é o principal motivo de haver a prescrição, né? Eu participei de um júri que já faziam 17 anos que que a pessoa tinha matado lá o amiguinho. 17 anos. E daí, na hora de ouvirem as testemunhas, lá no plenário do júri, ninguém se lembrava de muita coisa, né? A gente não lembra, geralmente, o que aconteceu no ano passado. A gente vai lá no Facebook e vê aquela notificação, né, do que aconteceu ano passado. Aí você olha lá e fala, nossa, nem lembrava que isso tinha acontecido. Ou, nossa, já se passaram 2 anos, 3 anos, 1 ano. A gente não lembra. Imaginem só, 17 anos atrás. Ah, se eu vi, eu não lembro, porque falou-se tanto disso, agora eu não sei se eu ouvi falar, se eu vi. Então, o suporte probatório, ele fica enfraquecido, sim, com o decurso do tempo, né? Não adianta falar que vou lembrar de como se fosse uma fotografia. Não, você vai lembrar do que você pensou, né? Mas do que realmente aconteceu, o suporte probatório se enfraquece. Daí os motivos de o Estado ter que correr, né? O Estado ter que correr para punir essas pessoas. Espécies de prescrição. Falei para vocês agora no início da nossa aulinha que o tempo está correndo e eu vou falar devagar, que eu tenho um costume de falar rápido. Esses dias eu estava vendo uma aula minha e eu fiquei com dó de vocês. Eu falei, nossa, tadinho do pessoal, como eu estou falando rápido, acho que eu quero fazer render e vou... Vou falar mais devagar, deixa eu beber uma água. Espécies de prescrição. Nós temos 2 grandes espécies. A primeira vai se dividir em 4 ainda para ajudar a nossa vida. E a segunda vai ser só ela ali, né? Graças a Deus não vai ramificar. Uma é a prescrição da pretensão punitiva, PPP. Nós vamos falar das características dela. E a outra é a prescrição da pretensão executória, PPE. Vamos ver a diferença principal aqui delas. Na primeira, o Estado perde o direito de punir. O que quer dizer isso? Não tenho nenhuma sentença penal condenatória, nem se chegou a formar a culpa desse cidadão. E vai continuar assim, porque passando o prazo prescricional, acabou esse direito à punição. Ocorre, depois aqui eu tô aqui, perda do direito de punir, depois ocorre antes do trânsito em julgado, né? Já que não tem punição, pode ter até a persecução do processo, pode ser até que iniciou o processo e ele esteja em andamento, mas não teve decisão definitiva. Antes da decisão definitiva já se ocorreu, já se operou a prescrição. Ocorre antes do trânsito em julgado, impede qualquer efeito de eventual condenação. Não chegou a formar a culpa em concreto. Na PPP, prescrição da pretensão punitiva, eu não tenho sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, eu não vou ter efeito principal da condenação e eu não vou ter efeito secundário da condenação. Vamos lembrar da aula passada? Eu não vou ter a obrigação, o Estado não vai ter, então, a prerrogativa, a função, não é nem prerrogativa, que prerrogativa escolhe, né? O Estado, então, não vai ter o poder absoluto de punir, de fazer aquela pessoa ir para trás das grades, ou pagar o que ela deve de outra forma. Segregação pode ser só de usar uma tornozeleira, uma restritiva de direitos, cumprir a atividade social, o Estado perdeu esse direito, né? Ou aqui na PPP também vai perder os efeitos secundários. Não vai perder função, não vai perder cargo, não vai perder direito de dirigir, não vai ter que indenizar a vítima
Olha que importante. Não tem efeito da condenação nenhum. E quais são eles? Quais são eles? São 4. São 4 espécies. A em abstrato, prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Esse tipo de prescrição aqui é aquele em que pode acontecer até a sentença de primeiro grau. Da hora que a pessoa comete o crime, da consumação do crime, até a sentença de primeiro grau, nós vamos chamar de PPPA. Nesse caso aqui, não tem nenhuma sentença, nem que provisória proferida. Nós vamos verificar aqui para poder ver o grau quanto tempo da prescrição, qual que vai ser o número de anos que nós vamos contar, pela pena em abstrato, olhando sempre para a pena máxima. Aqui na PPPA, prescrição da pretensão punitiva em abstrato. E por que eu falo em abstrato? Abstrato significa que eu vou usar aquela pena fixada em lei, abstratamente. Não vai estar individualizada para aquela pessoa. Essa é a grande diferença aqui, quando eu falo da pretensão punitiva em abstrato. Não tenho aqui uma punição nem provisória, nem uma condenaçãozinha provisória. Então, aqui nós vamos usar a teoria da pior das hipóteses. O que de pior pode acontecer com essa pessoa se ela for condenada? Ela tem aqui, a pena vai ser até 10 anos, e ainda ela tem uma qualificadora aqui, ela tem uma causa de aumento de pena, então a pena dela vai ser de 13 anos. Aí eu vou lá na tabelinha do 109, com o máximo que pode acontecer de ruim com ela, e vejo, 13 anos prescreve em 20. Então eu viro para o meu cliente e falo assim, olha, 20 anos você vai fugir para você não ser pego, senão você vai ter que cumprir a pena. Ou você vai ter que ser processado aqui. Depois, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nesse tipo de prescrição, nós vamos chegar num marco aqui da prescrição, que vai ser primeira sentença provisória, transitada para o Ministério Público, ou seja, vai ser o pior que pode acontecer com essa pessoa, mas já em concreto, já tem uma sentença provisória transitada para o Ministério Público, e é retroativa por quê? Porque eu vou contar desse dia para trás. Vou lá, desse dia para trás, até a data do recebimento da denúncia. Eu vou fazer os marcos interruptivos aqui para vocês. Mas aqui, vamos pensar que é um crime que prescreve em 4 anos. Vamos dar um exemplo. Então, lá, quando tiver uma sentença provisória transitada para o Ministério Público, eu vou contar retroativamente até o recebimento da denúncia, para eu ver quanto tempo o Estado demorou para julgar. Se o crime prescreve em 4 e o Estado demorou 5 anos para julgar, eu já sei que tem uma prescrição aqui e o processo se encerra. Olha que legal. No caso da prescrição da pretensão punitiva superveniente, PPPS superveniente, é parecidinho, só que enquanto a retroativa eu conto para trás, a superveniente eu conto para frente. Na superveniente, para falar assim de jeito mais simples, eu vou contar quanto tempo o tribunal tem, seja ele de segunda instância, ou seja, tribunal superior, quanto tempo eles têm para julgar o meu recurso. Porque a depender, prescreve ali, ó. Eu tenho, então, uma decisão definitiva para o Ministério Público, transitou para o Ministério Público. Significa, não dá para piorar a situação, é o efeito tiririca, pior que tá, não fica. Daqui, até o tribunal julgar, contando para frente, a gente vai chamar de prescrição da pretensão punitiva superveniente. Quanto tempo o tribunal tem para julgar? E aí vamos pensar numa situação em que o tribunal tem 2 anos para julgar. E
já se passaram ali pelo menos 1 ano e meio. E pelo andar da carruagem, o tribunal não vai julgar em 6 meses nunca, né? Vamos pensar até por conta da pandemia, está demorando mais e tal. O que a gente faz? Já faz uma petiçãozinha para o juiz fazendo essas contas, dizendo o tribunal, né, teria... Não, perdão. Nesse caso, já estou atropelando a virtual aqui. Nesse caso aqui, na superveniente, a gente vai ver dia que transitou para o Ministério Público até a decisão final. E aí o Estado tinha 3 anos para julgar. A hora que julgou, a gente vai verificar aqui. Quanto tempo ele demorou para julgar? 3 anos e 2 dias. Opa, mas ele tinha 3 anos para julgar. Prescreveu. Mesmo lá na frente, transitando em julgado, prescreveu, porque tinha um prazo para ele julgar e ele julgou em outro. Essa é a superveniente, eu conto para frente. Eu vou desenhar isso para vocês. E, por fim, a prescrição virtual. A prescrição virtual é aquela que a gente chama prescrição em perspectiva. É uma prescrição que a gente já imagina que vai acontecer, por isso que ela é virtual. Ela está só na mente, ela ainda não aconteceu. Essa prescrição, já vou adiantar para vocês que ela não tem fundamento na lei, é uma construção da jurisprudência que veio com essa tal de prescrição virtual. E tem mais, tem até uma súmula impedindo que essa prescrição virtual aconteça. Mas essa prescrição aqui é inevitável, pessoal. É inevitável e é inevitável por quê? Porque se verificando a prescrição virtual, a gente poupa o Estado de trabalhar inutilmente. A gente poupa o Estado de trabalhar inutilmente. E ela nada mais significa do que eu reconhecer de forma antecipada a prescrição superveniente. Então, vamos pensar aquele exemplo que eu estava dando antes, né? Eu falo que eu acelero e eu estou até atropelando aqui, ó. Estou até percebendo sozinha. Vamos pensar na seguinte situação. Eu fiz a contagem da prescrição superveniente e verifiquei que o tribunal tem 3 anos para julgar o meu recurso, já que a pena da pessoa ficou em 6 meses. Então, 6 meses, eu vou lá, pena em concreto, 6 meses, transitada para o Ministério Público. Eu vou na tabelinha do 109, opa, 6 meses prescreve em 3 anos. 3 anos é o menor prazo prescricional. Ótimo. E aí, chego lá e, analisando, eu verifico que já faz, quando dá ideia de tempo, tá, gente? Nunca fazem. Já faz 2 anos e 7 meses que o meu processo está paradinho aqui no primeiro grau. Eu já fiz o recurso, já apelei, o juiz aceitou a apelação, já subiu. Só que está lá, ainda nem escolheram o relator, está demorando, meu processo está lá cozinhando no tribunal. E aí, nada do processo subir. E já está fazendo um tempão até eles julgarem. O que eu vou fazer? Eu faço uma petiçãozinha explicando para o tribunal, que já faz 2 anos e 7 meses que o meu processo está para subir. E ainda não houve declaração nenhuma do tribunal, nem do relator, muito menos do colegiado, e que muito provavelmente, esse processo seja julgado depois do prazo prescricional, e aí, inevitavelmente, essa sentença não poderá ser cumprida e a decisão com trânsito em julgado não vai valer de nada. Ou seja, eu estou avisando assim a justiça, olha, seu tempo já passou, por mais que você corra, tire todos esses processos da sua frente, julgue o meu, mesmo assim não vai dar tempo. Que até publicar isso, até reunir o colegiado, acabou. Economiza aí seu tempo e já declare a prescrição aqui. Gente, isso acontece e acontece muito. O tribunal falou, não, realmente não vai dar tempo. Já vai lá e declara a prescrição virtual. Esse aqui é só um panorama, tá? O Tribunal Superior não aceita isso. Fala assim, não, deixa a prescrição ocorrer naturalmente. Não tem lei falando dessa prescrição virtual, deixa.
A hora que vier aqui, a gente declara a prescrição. Antes disso, não pode. Então, acontece sim, mas o Tribunal Superior proíbe. Maravilha. Passou a prescrição da pretensão punitiva, vamos para a prescrição da pretensão executória, PPPE. Não pensem que da primeira vez que vocês ouvirem isso, vocês vão lembrar. Vamos aqui, vamos falar de cada uma delas. Na prescrição da pretensão executória, o que significa? É a perda do direito de executar uma punição imposta. Então, aqui nós vamos tratar da prisão ou da execução de qualquer tipo de pena. O Estado vai ter, então, um período para que essa pessoa seja presa e cumpra a pena. Pode não ser prisão necessariamente, porém, existe prazo para a execução de qualquer tipo de pena. Então, pressupostos. Ocorre após o trânsito em julgado. Impede somente a execução da pena. Os demais efeitos permanecem. Permanece lá a perda do poder familiar, a obrigação de reparar o dano, a reincidência, todos os efeitos extrapenais, sejam eles, né, automáticos, já de acordo com a sentença já põe, ou se o juiz foi lá e declinou, vão permanecer. A única coisa que faz a pretensão executória, a prescrição da pretensão executória, é que a pessoa não vai efetivamente cumprir a pena, que é o efeito principal, mas os efeitos secundários, eles vão persistir. Aqui, então, foi um panorama geral das prescrições. O que a gente tem que fazer agora é estudar uma por uma delas. Vamos começar pela maior das prescrições, porque a gente aprendendo a maior delas e os marcos interruptivos da prescrição, tudo vai ficar mais simples para nós. Vamos lá. Primeira delas está aqui. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita. Fiz questão de colocar aqui para vocês os dois nomezinhos que aparecem, né? Seja propriamente dita, que vai aparecer a própria prescrição, ou em abstrato. É a primeira das prescrições da pretensão punitiva, que nós temos 4. Então, vamos colocar o número 1 aqui na frente, para a gente lembrar que é a primeira. Isso cai na OAB? Isso despenca na OAB, pessoal, despenca. Então, a gente tem que estar muito, muito concentrado para a gente poder aprender aqui sobre prescrição. Previsão legal. Está lá no artigo 109 da Constituição. Vou ler aqui para vocês o que eu coloquei de conceito. Tendo o Estado a tarefa de buscar a punição do delinquente, deve anunciar até quando essa punição lhe interessa. Sendo incerto o quanto da pena que será fixada na sentença, o prazo prescricional é o resultado da combinação da pena máxima prevista abstratamente no tipo e na escala do artigo 109. Vamos lá mostrar para vocês, eu vou recortar e colar o artigo 109 para a gente fazer uma escala aqui na nossa aula de hoje. Deixa eu achar aqui. Achei. Deixa eu fazer uma escalinha aqui. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Uma tabela com 5 linhas. Inserir tabela. Vamos fazer a tal da tabela do 109. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por 6 para pôr o título. Vamos fazer essa tabelinha. E aí, aqui eu vou colocar aqui. Não, deixa eu pôr uma a mais, para ficar mais legal. Inserir linha. Então, aqui eu vou colocar tabela de prazos prescricionais
Vou centralizar. Aqui eu vou colocar prazo prescricional. E aqui do outro lado eu vou colocar condenação. Vou colocar aqui pena máxima ou pena máxima em abstrato, quando eu não sei qual que é a condenação, barra condenação. Diminuir a letra para ficar bonitinho. Não adiantou nada, né? Diminuir mais desse lado aqui. Não, deixa assim, que nós evita louca. Tá, então, qual que é o prazo prescricional? O maior prazo prescricional aqui que eu tenho, 20 anos. 20 anos. Quando 20 anos? Aí eu vou lá no artigo 109 e ele vai dizer se o máximo de pena é superior a 12. Então, vamos colocar aqui. Em abstrato. Superior a 12 anos. A tabelinha. Depois, qual que é o próximo prazo prescricional? 16 anos. 16 anos. Quando 16 anos? Aí eu vou lá no 109 e vai estar escrito assim. Se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Então, vamos por quê? Superior a 8 anos. E até não, vou colocar. E não excede. Não, e até 12. É 12. Já que 12 anos está em cima. Então, a gente tem que saber que até 11 anos e quase 12. Não chegou a 12. 11 anos, 11 meses e 29 dias, então. Próximo prazo prescricional, 12 anos. Quando prescreve em 12 anos? Vamos lá na nossa tabelinha. Máximo é superior a 4 e não excede a 8. Então, deixa eu copiar aqui. Superior a 4 e não excede, ou seja, até 8. Esse negócio de não excede confunde, né? Então, não excede significa nem chegou. Ah, não, isso, nem chegou. Depois, 8, né? 12 anos, em 8 anos. Agora vamos aqui. Em 8 anos. Deixa eu ter que ter mais linha aqui. Errei as contas. Em 8 anos, depois em 4. E depois em 3, que é o menor prazo prescricional. Vejam que a diferença da decadência é que aqui eu só tenho prazo em anos, decadência eu tenho prazo em meses. Vamos ver. Opa, inseri nada. Deixa eu colocar aqui para consertar. 8 anos, qual que é a baliza dos 8 anos? Máximo de pena é superior a 2 e não excede a 4. Superior a 2 até 4 anos. Opa, tá errado aqui. 12 anos, peraí que tá errado. Superior a 4 e não excede a 8, né? Tem que seguir aqui, senão vai ficar um prazo superior a 4 e não excede a 8. Depois, quando prescreve 8 anos. Máximo de pena em 8 anos, se o máximo de pena é superior a 2, não excede 4.
E depois, 4 anos. Quando? 4 anos. Se o máximo de pena é igual a 1 ano, sendo superior, não excede a 2. Então, vamos colocar. Igual 1 ano até 2 anos. Vou colocar aqui. Tabela dos prazos personais, artigo 109 do Código. E aqui, 3 anos, a pena até 1 ano. Até 1 ano menor que 1 ano, deixa eu ir lá no 109. A pena máxima é inferior a 1 ano, então nem até 1 ano não, vou colocar aqui. Inferior a 1 ano. Vamos confirmar agora? Vamos lá no 109. 109 vai dizer que prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Então, superior a 12, 20 anos. Em 16, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Superior a 8 e até 12. Depois, 12 anos. Se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é superior a 1 ano, sendo superior, não excede 2. E 3, inferior a 1 ano. Esses aqui, então, são os prazos prescricionais do artigo 109. Nós vamos usar esse prazo aqui, na verdade, esses prazos, né, que são vários, para poder verificar quando que o Estado perde o direito de punir. 20 anos, quando ele vai perder o quanto que eu coloco lá 20 anos, máximo de prazo. Eu vou do lado aqui direito da minha tabela e vou verificar qual que vai ser a pena máxima em abstrato para essa pessoa ou alguma punição que ela já tenha provisória. Eu vou lá na tabela e nós vamos, quando a gente faz quando a gente vai fazer essa continha, a gente vai nessa tabela várias vezes. Por quê? Logo que iniciou, eu vejo qual que é a pior das hipóteses para essa pessoa. E aí vamos pensar que, puxa, é um crime de homicídio. Pior das hipóteses para essa pessoa é maior que 12 anos, então prescreve em 20. Mas vamos pensar que teve uma sentença de primeiro grau, né? Vamos pensar numa sentença de primeiro grau, e o juiz fixou lá, não pode ser homicídio, que é júri, né? Vamos pensar em roubo. Sentença de primeiro grau lá, o juiz fixou em 10 anos de reclusão em regime fechado. O Ministério Público não recorreu, só a defesa que vai recorrer ainda que ela está pedindo a inocência. 10 anos? Opa, eu já tenho uma sentença condenatória aqui e já transitou para o Ministério Público, porque ele não recorreu, ou ele perdeu o prazo. Quem vai recorrer sou eu. Pior do que está, não vai ficar, porque a gente sabe que, se for recurso exclusivo da defesa, só vai manter ou vai diminuir. Piorar, o tribunal não pode de ofício piorar, mesmo se tiver a maior aberração desse mundo. Se transitou para o Ministério Público, não vai piorar. Eu volto nessa tabelinha aqui e falo, opa, eu tive uma condenação de 10 anos. Qual que é meu prazo prescricional? Superior a 8 até 12, o prazo prescricional cai para 16 anos. Eu faço a contagem lá, tanto da prescrição retroativa, como da prescrição superveniente em abstrato. E a propriamente dita, eu vou fazer com o meu novo prazo aqui, de 16 anos. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse iniciozinho da aula é exatamente esses tipos de prescrição. Vamos continuar aqui.
Essa nossa tabelinha que nós vamos voltar ela toda hora. Vou ler aqui para vocês. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Qual que é o nome dessa prescrição aqui? PPP. Prescrição da pretensão punitiva. Prescreveu a minha pretensão de punir. A prescrição antes de transitar em julgado, salvo no parágrafo 1º do artigo 100 desse código, regula-se pelo máximo de pena em abstrato. Vamos ver aqui qual que é o parágrafo 1º do artigo 100. Ah, está falando aqui da prescrição executória. Então, ele está dizendo assim, olha, prescrição, salvo a executória, a prescrição antes de transitar em julgado, salvo no disposto da executória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Aí foi aquela tabelinha que a gente fez, né? Não vou ler novamente, a gente já leu essa tabela 2 vezes. O tempo que perdura o direito de punir, perdura a depender da gravidade do crime. O legislador já colocou lá, né, pessoal, quanto tempo que ele entende proporcional ao bem jurídico que foi violado. A vida é o maior bem jurídico, né, a ser violado. Então, a punição para o homicídio é maior do que a subtração sem violência de um bem. Então, a prescrição em abstrato para um homicídio vai ser 20 anos. A prescrição em abstrato para um crime de furto, subtração de coisa alheia móvel, ó, vai ser de 8 anos. Então, olha a diferença entre um crime e outro, a depender da sua gravidade. Então, uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração, quando a gente for analisar aquela tabela do artigo 109, quando eu não tenho, repito, uma condenação provisória, eu preciso ver a tal da teoria da pior das hipóteses. O que pior pode acontecer com o réu? E nessa teoria, né, da pior das hipóteses, o que eu levo em consideração? Eu levo em consideração, olha só aqui, a qualificadora. O crime é qualificado? Vamos lembrar o que é um crime qualificado? É aquele crime cuja punição muda completamente. O homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Se ele é qualificado, a pena muda de 12 a 30. Então, eu levo em consideração a qualificadora. Ah, foi um homicídio simples. Mas eu acho que pode ter uma qualificadora aqui da traição, porque a facada foi bem nas costas. Pá. Opa, então se teve esse homicídio, teve uma facada nas costas, ele não é mais simples, porque eu tenho uma qualificadora que seja, eleva a punição, tira do simples. Então eu levo em consideração a pena do qualificado, que é de 12 a 30. 12 a 30 prescreve em 20. Eu também vou levar em consideração as causas de aumento e de diminuição da pena, né? Porque eles são variáveis. E qual que eu uso? A que menos diminui. Eu vou lá, mas o homicídio qualificado, ele é tentado. Então, vai diminuir só de 1/3, porque é a menor diminuição. Eu vou lá, pego a quantidade do crime de homicídio, e já que ele tem uma causa de diminuição pela tentativa, eu diminuo o mínimo possível, né? Então, vamos pensar, de 12 a 30, pega 30 anos, diminui de 1/3, 20 anos. Então, está escrito aqui, atenção, tratando-se de aumento ou diminuição variável, considerar o maior aumento e a menor diminuição. Se eu tenho uma causa que aumente, eu vou escolher o maior aumento que tenha. Aumenta-se de 1 a 2/3, a depender se a vítima, por exemplo, estava grávida. Ou aumenta se for por causa do pai, matou o pai. Eu vou escolher o maior aumento e a menor diminuição. Lembre-se que é a teoria da pior das hipóteses. Mas é para piorar a vida? Não, é para contar a prescrição. Porque já que a gente não sabe qual vai ser o destino dessa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa,
a gente usa a teoria da pior das hipóteses. Pessoal, eu vou direto aqui, sem intervalo, e a gente encerra a aula 10 horas, tá? Não sei que vocês tenham alguma objeção, vocês me falem, por favor, mas eu acho mais fácil assim, para não perder o raciocínio. O que eu não levo em consideração nessa teoria da pior das hipóteses? Vão ser as circunstâncias que não aparecem para a gente, vamos lembrar da dosimetria de pena, que geralmente não aparecem para a gente o quanto na lei, né? Por exemplo, nas circunstâncias judiciais, eu não levo em consideração. Eu disse para vocês que quando o juiz vai fixar na primeira instância, ele vai aumentar e diminuir de 1/8. Aí onde que está esse oitavo? Não tem, está na jurisprudência, está na doutrina. Eu vou levar em consideração, então, se a pessoa teve maus antecedentes, eu vou levar em consideração, né, se a pessoa teve se ela já era, nesse caso aqui, né, da abstrato, se ela já era reincidente, lá nas agravantes e atenuantes, não vou levar em consideração. E aqui por quê? Porque não tem o quanto da lei. 1/6, 1/8, eu vou aumentar, vou diminuir? Não. Então aqui eu não levo em consideração, eu só levo em consideração causa de aumento e diminuição, porque tem um quanto estabelecido pela lei, e levo em consideração também a qualificadora, porque muda a pena. Então eu já tenho uma segurança maior, a própria lei vai dizer quanto que é o máximo que essa pessoa vai pegar. Nesse caso aqui, eu não vou levar em consideração nem o que acontece na primeira e nem o que acontece na segunda fase da dosimetria em regra. Vamos ler aqui. Circunstâncias judiciais do artigo 59. O valor de uma circunstância judicial não tem previsão legal, né? Lembra da circunstância judicial do 59? O juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias, são 8. Vai fixar a pena. Não tem o quanto que aumente ou diminua, então eu não levo em consideração aqui. Agravantes e atenuantes, também em regra, nós vamos ver que tem uma exceçãozinha sem vergonha, mas não leva em consideração aqui para piorar a vida da pessoa no que tange a prescrição. Agravantes e atenuantes. Atenção, atenção. A atenuante da menoridade e da senilidade reduz o prazo prescricional pela metade. Olha só, eu levo em consideração para aumentar e piorar a vida da pessoa? Não. Por quê? Porque não tem um prazo mínimo, não tem um prazo que esteja determinado na lei. Porém, contudo, entretanto e mas, tem que usar todas as preposições aqui que eu lembro, eu vou levar em consideração para reduzir o prazo prescricional. Ó. A atenuante da menoridade e da senilidade reduz o prazo prescricional na metade. Eu vou lá para o artigo 115 para ler para vocês isso aqui, que é importante. E sempre vai aparecer na OAB. Quando aparece alguma coisa de idade, ele quer trazer vocês para o 115. Deixa eu copiar o 115 aqui. Quero ver se... Aqui. Deixa eu pular aqui o 119, que é o próximo. Eu não sei porque que eu não coloquei. Eu vou preparando aula e eu acho que eu coloco, quando eu vou ver, eu não coloquei. Mas eu me perdoo porque eu tô meio doida com a quarentena. Né, gente? Arrumando desculpa para mim mesma. Vamos lá. Deixa eu tirar esses links aqui, que eu não gosto que eu bato a mão e abre a página. Olha aqui o que eu estou falando. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Vejam que importante. Vamos voltar lá para a tabela do 109 e vamos pensar o seguinte. Olha só. Vou colocar aqui do lado de cá, tudo do lado de cá. E eu vou colocar em vermelho aqui do lado, vou colocar entre parênteses aqui, ó, que vai cair para 10 anos esse prazo prescricional se na data do fato, ou na data da sentença,
essa pessoa, na data do fato, era menor de 21 anos, a prescrição cai pela metade. Então, de 20 anos vai cair para 10. Se na data da sentença a pessoa era maior de 70 anos, cai para metade. Ó, 16 anos vai cair para 8 anos. 12 anos, deixa eu só colocar um azul claro aqui. Vou colocar uma outra corzinha. Vou colocar esse azul aqui do meu uniforme da escola, quando eu era criança, esse azul. Adorava. Tô de azul também, ó. A energia do dia é azul. 12 anos, se a pessoa tem até 21 anos na data do fato, 70 na data da sentença, cai pela metade, ó. 8 anos, cai para 4. 4 anos, qual que a prescrição vai cair para 2. 3 anos. Ixi, aí ferrou, hein? 1 ano. E 6 meses. Opa! Peraí, deixa eu deixar aqui bem bonitinho. Para ficar arrumadinho assim, tem que dar um... Ah, não. Vou dar um espaço só. Olha só, pessoal. A lei vai dizer, então, que esses prazos da prescrição serão reduzidos à metade se na data do fato ou na data da sentença a pessoa tinha uma idade compatível lá com o artigo 115. Então, vejam que, no primeiro momento, quando a gente estava estudando essa matéria, a gente pode até pensar assim, ah, professora, imagina, impossível prescrever um crime, nossa, 10 anos, nossa, prazo prescricional de 12, prazo prescricional de 3, não vai prescrever. Se for menor de 18, se tiver de 18 a 21, que a gente chama de menoridade relativa, ou maior de 70 na hora da sentença, prescreve fácil, pessoal, prescreve muito fácil. Vamos voltar lá. Aqui, então, ó, reduz, eu já levo em consideração aqui, partindo do princípio da idade do réu. Eu vou lá, teoria da pior das hipóteses. Não, o pior que pode acontecer com esse cara aqui é ele pegar 30 anos de reclusão. Nossa, bacana. Aí eu venho aqui e falo, opa, peraí, o artigo 115, quando que ele cometeu o crime, ele tinha 20 aninhos de idade, 20 anos. Então, a prescrição cai na metade. 10 anos, então, o Estado tem para punir essa pessoa. E, por fim, eu não levo em consideração o concurso de crimes. Cada um dos crimes vão prescrever isoladamente. Eu não levo em consideração o concurso de crime. Vamos lembrar o concurso de crime? Onde que ele está? Está lá no artigo. Ele está lá no artigo 69, 70 e 71. Concurso material, concurso formal, crime continuado. Material, né? O que eu tenho aqui? Tenho duas ou mais condutas, 2 ou mais resultados. Formal, uma conduta, vários resultados. Crime continuado, eu tenho várias condutas, vários resultados na mesma condição de tempo, local, maneira de execução. Voltem lá no artigo 69, 70 e 71 e leiam, pessoal, o concurso de crimes, porque ele é muito importante para nós. Quando se fala em prescrição acerca do concurso de crimes, nós vamos ler aqui, ó. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada pena isoladamente. Então, vamos pensar vários furtos. Em vez de eu fazer aquela soma, vários furtos em concurso material, somam-se as penas, né? Vários furtos em concurso material ou crime continuado. Depende, né? Eu posso somar todas as penas e no crime continuado eu posso colocar uma fração em cima. Nesse caso aqui, eu não vou pegar a pior pena que pode acontecer. Vamos pensar num concurso formal, não, crime continuado. Eu tenho 4 anos
E aí o máximo, jogo mais a metade, não, 2/3. Então, coloco lá, pena máxima que ele pode pegar no concurso, no crime continuado, né? Máximo ele vai pegar 7 anos. Aí eu vou lá na tabela, 7 anos prescreve em 12. Não, eu vou contar cada crime individualmente. Se o crime é até, se a punição vai lá, é até 4, também vai prescrever em 12. Vou dar outro exemplo. Vamos pensar que no crime continuado, a pena chegou a 8. Chegou a 8 anos e fiz as continhas lá, como tem um quebradinho lá do crime continuado, chegou a 8 anos e 6 meses. A pena, então, prescreve em 16. Mas se eu for contar os 4 aninhos, os 4 anos, eu vou verificar que prescreve em 12. Mais ou menos assim. Eu não vou contar com o acréscimo do concurso do crime. Eu vou contar com a pena em abstrato. Vamos seguir aqui. Quais são as consequências dessa PPPA? Essa é a parte mais detalhada que a gente tem na prescrição. Olha só. Quando eu falo em prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita, quais são as consequências em si, verificando a incidência da prescrição? O que melhora para a pessoa? Olha. Opa, o que apareceu aqui? Volta. Opa, deu um bug. Ó, consequência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Desaparece para o Estado o direito de punir, inviabiliza a análise do mérito. Olha que importante, não interessa se a pessoa se ela era culpada, se ela era inocente, qual que ia ser o mérito. O julgamento do mérito significa, eu vou julgar o que aconteceu ali, né? O mérito da questão é inocente, culpado, não interessa mais aqui, porque se operou a prescrição, o Estado está impedido de julgar o mérito da ação. 2. Eventual sentença condenatória provisória, ela é reincidida. Não permite operar qualquer efeito penal ou extrapenal. Ó, vamos pensar aqui que chegou lá na decisão em primeira instância. E aí todo mundo recorreu. E desse recurso aqui operou-se já a prescrição. Pensar que ele era menor, o crime prescrevia em 4 anos, e como ele tinha menoridade relativa, prescreve em 2. Só que até chegar na sentença de primeiro grau e operar-se o recurso, já prescreveu aqui. Então, não vai ter nem efeito penal, nem extrapenal. 3. O acusado não será responsabilizado pelas custas, né? Havendo custas do processo a ser paga, ele não precisa pagar no final do processo penal. E 3, tem direito à restituição de fiança. Vamos pensar que foi arbitrada uma fiança, vamos lembrar desse instituto, né? Esse instituto, ele vai ser atinente lá às prisões cautelares. Flagrante, foi preso em flagrante, aí foi levado para audiência de custódia. Chegou lá na audiência de custódia, o juiz fala assim, olha, o flagrante está certo, o flagrante foi bem aplicado, porém, eu vou aplicar uma fiança para você ter uma liberdade provisória. Você vai ficar em casa provisoriamente, só que você vai ter que pagar uma fiança aqui para o juiz para você não fugir. E se você fugir, a fiança vai ficar aqui em poder do Estado, você perde a fiança. Ah, tudo bem, foi lá e pagou um valor ou pagou até na delegacia para poder ter a liberdade provisória com fiança. Esse dinheiro vai ser restituído ao réu. Lembrando que fiança, pessoal, ela pertence àquela pessoa. No final, a fiança ela é restituída. Se ele não perdeu, a fiança é restituída ou abate no pagamento lá daquela dívida. Lembra no final que a gente viu sobre a obrigação dos efeitos da sentença de reparar o dano? A fiança ela vai ser, então, revertida a esse pagamento se ele for condenado. Se não, devolve lá para ele. Maravilha. Termo inicial. Termo inicial da
prescrição da pretensão punitiva. Essa aqui é importante. Quando que inicia? Qual que é o termo inicial para eu contar esse prazo de 10 anos, 20 anos, 12 anos? Qual que é o termo inicial? Olha lá, está escrito no artigo 111. Quando começa a correr o prazo prescricional lá do 109. No dia em que o crime se consumou. Aí a gente tem que ficar esperto aqui com uma diferenciação importante. Para prescrição, eu vou levar em consideração a consumação do crime, ou seja, a teoria do resultado. Quando eu digo que o crime se realizou na data da ação ou da omissão, eu tenho a teoria da atividade lá no artigo 4º, né? Ali, na data da ação ou omissão, eu vou aferir qualquer idade que a pessoa tinha, lembra? Que a gente estudou? Quando que eu considero o crime praticado? Na data da ação ou omissão. Se eu atirei na pessoa, eu tinha 17 anos, e ela veio morrer 3 dias depois, quando eu já completei 18, eu considero o crime praticado no momento da ação ou omissão. Teoria da atividade. E aí eu respondo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas para fins de contagem de prescrição, eu vou considerar o crime consumado. Se o crime se consumou 3 dias, 6 meses, 1 ano depois da data da ação ou omissão, eu vou considerar, então, o resultado. Aí eu fiz aqui para vocês uma tabelinha para a gente diferenciar e lembrar da teoria da ação e da teoria do resultado. Quando que se considera o crime praticado? Na data da conduta, teoria da atividade. Está lá no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso aqui é importante para a gente aferir a idade da pessoa na hora que o crime foi praticado. E para fins de prescrição? A data da consumação. O artigo 111 vai trazer, então, uma forma diferente da gente analisar. Aí no artigo 111 está escrito assim: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva, considera-se, né, deixa eu ler de novo, para não inventar. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr do dia em que o crime se consumou, no dia em que chegou ao final o resultado, né? Vamos lembrar aqui na consumação a gente está falando de quando o mundo exterior foi modificado pela conduta do réu. A conduta vai ser teoria da conduta, dia da ação ou omissão. Para a prescrição, eu quero saber o dia do resultado, o dia da consumação. Então, diferença importante. Atirei hoje, daqui 6 meses a pessoa morreu, ficou internada, passou por cirurgias, não resistiu. Então, eu vou contar a prescrição a partir da consumação para frente. Isso aqui é importante. Em raros casos, né, pessoal, que a prescrição ela não acontece ao mesmo tempo da conduta. Pode acontecer e a gente já sabe que eu conto sempre da consumação. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Então, inicia a prescrição do último ato executório. Vamos lembrar o que é uma tentativa? Por circunstâncias alheias à vontade do réu, o crime não se consumou. A tentativa está lá no artigo 14 do Código Penal e ela vai dizer que é o 14? Agora não vou conseguir ver. Mas o crime tentado significa os atos executórios não chegaram até o fim, então a pessoa vai ter uma punição pelo crime, porém com uma redução. Vamos lembrar da pior das hipóteses, o mínimo de redução eu vou aplicar, mas eu tenho que aplicar uma redução. E quando que eu vou analisar esse início, quando o cronômetro começa a correr? A partir do último ato executório, o último ato de execução. Pensar que todo dia eu dava um veneninho para a pessoa, um veneninho. Eu fui pega dando esse veneninho, a pessoa não morreu. Então, mesmo se eu estivesse dando veneno para a pessoa há muito tempo, do dia que eu dei a última dose de veneno, começa a contar a prescrição se ela não morreu. Nos crimes permanentes, do dia que cessou a permanência. Vamos lembrar desse
Quais são os crimes permanentes? Aqueles cuja conduta se protrai no tempo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, no caso de crime permanente, vamos pensar no sequestro e cárcere privado, a pessoa, Washington Oliveto, ficou quanto tempo preso? Acho que ficou no cárcere, né? Vamos pensar uma situação que a pessoa ficou 6 meses presa no sequestro lá no cativeiro. Eu começo a contar a partir do momento que essa pessoa é libertada, quando cessa a permanência. Aqui, esse aqui é importante, esse detalhe. Nos crimes de bigamia ou de falsificação ou alteração de assentamento no registro civil, na data em que ele se tornou conhecido. Aqui são os crimes que demoram a chegar ao conhecimento das autoridades, né? Ó, crime de bigamia e o crime de falsificação ou alteração de assento civil. Vou lá e quando ele começa a prescrição dele, quando na data que o fato se tornou conhecido, inicia-se a contagem da prescrição, já que são crimes ocultos, né? Esse aqui é o mais importante para nós aqui, porque essa alteração aqui é nova. Deixa eu ver o inciso, eu acho que essa alteração deve ter vindo em 2012. Foi em 2012 mesmo. Então, essa alteração, deixa eu até colocar a leizinha aqui para nós, é a tal da Lei Joana Maranhão, aquela moça que é nadadora e ela era estuprada pelo treinador, né, desde criancinha, e ela, primeiro que ela não entendia aquela molestação que ela sofria, né, aqueles abusos, e quando ela foi entender o que estava se passando com ela, né, já que ela tinha que morar e ficar no alojamento com esse estuprador, o crime já estava prescrito. Então vamos ver, depois dessa lei Joana Maranhão, o que aconteceu aqui com a contagem de prescrição com os crimes sexuais. Vamos lá. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente previstos nesse código ou em legislação especial, pode ser aqui ou pode ser no ECA, ou pode ser em qualquer outra legislação, na data em que a vítima completar 18 anos, salvo se nesse tempo já houver proposta a ação penal. E por quê, né, pessoal? Porque às vezes ou os pais não têm conhecimento, ou a própria criança não sabe identificar. Está aí a importância, né, de se ter educação sexual nas escolas. Muitas vezes a criança não sabe que ela está sendo molestada, né? Passa a mão na criança de um jeito diferente, a criança não entende, e ela só vem a entender isso depois que ela passa a maioridade. Então, imaginem que essa menina, essa Joana Maranhão, tivesse sendo estuprada ou molestada desde os 4 anos de idade. E aí, vamos pensar que esse crime prescreve lá em 16 anos. E o rapaz lá, o bonitão, que estava fazendo isso nela, para não falar outra coisa dele, tinha 20 anos, prescreve na metade. Então, quando ela passa a maioridade, que ela pode fazer alguma coisa, ou que ela descobre que está acontecendo isso com ela, o crime já está prescrito. E a partir de 2012 a coisa mudou. Está dizendo assim, olha, a partir de 2012 essa lei veio dizer o seguinte, que só vai iniciar a contagem do prazo prescricional a partir do momento que essa pessoa faz 18 anos. Porque se pressupõe, o legislador pressupõe que com 18 anos a pessoa já conhece melhor a sua sexualidade e já sabe muito bem quando alguém está molestando, né? Infelizmente, por muitas vezes a pessoa não recebeu nenhum tipo de educação, de base, né, de base dos pais, também por ignorância desses, né, a gente não sabe. E aí, muitas vezes as crianças não sabem identificar quando elas estão sendo molestadas ou estupradas, pode achar isso normal, já que vem desde criança isso, a mesma coisa acontecendo, mas aí, quando ela começa a ter relações sexuais efetivamente, ela começa a identificar, fala, opa, isso aqui já acontecia comigo, ou tem aquela memória. E se ela acontecer isso, dela reconhecer, o cronômetro começa a correr a partir dos 18 anos dela,
né, dos 18 anos, inicia-se o prazo prescricional, e não da data da consumação, como é regra geral, né? Vai começar a partir do momento que ela faz 18 anos. E o legislador já coloca uma ressalva aqui, né? Salvo se a esse tempo já houver proposta ação penal. Vamos pensar na situação em que a criança conta para os pais, né? A criança ela vai e conta para o pai, ou a criança começa a ficar estranha, com comportamentos estranhos, e alguém percebe que ela já estava sofrendo esse constrangimento. E aí já vai lá e, opa, notícia crime lá, vamos atrás desse estuprador que molestou uma criancinha de 6 anos, de 5 anos. Aí já esquece que já começou a ação penal, porque alguém percebeu, essa criança foi esperta e contou, ou alguém pegou no pulo, né? Se não houver essa descoberta antes, depende da criança contar, inicia-se o prazo prescricional com 18 anos. Isso aqui foi uma mudança muito importante no que se refere aos crimes sexuais. E, assim, o recado final dessa aula, né? Como se trata de uma reformatio in peius, ou seja, uma reforma para pior, ela vai valer quando? A partir da data da lei, da publicação da lei, da vigência da lei para frente. Então, não serviu nem para o caso da Joana, porque quando, eu imagino, né, pessoal, que quando veio essa lei dela, já não podia se fazer mais nada. Então, quando a lei entrou em vigor, podia retroagir para alcançar aquele treinador dela? Não, só vai valer para os novos casos, já que a gente viu que lei que piora de qualquer forma a situação do réu, ela só vale daqui para frente, mesmo inserida no Código Penal. Nós chamamos de norma penal híbrida. Ela vai trazer tanto aspectos processuais como aspectos penais. E quando lida diretamente com a liberdade de uma pessoa, nós vamos falar que ela é de direito penal, mesmo que a prescrição envolve direito processual, porque é o vínculo para processar. Como ela está inserida aqui no direito penal e ela vai tratar da liberdade dessa pessoa, então vamos lembrar que ela piora. Então a gente chama de reformatio in peius, reforma para pior. Diante disso, não vai retroagir, só para os casos de 2012 para frente, que houve, né, crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Começa a rodar o cronômetro da prescrição a partir do momento que ela faz 18 anos, salvo se nesse tempo foi proposta alguma ação penal. Beleza? Aqui, então, nós falamos dos tipos de prescrição e quando inicia. Vejam que esse tema é grande, nós vamos levar pelo menos umas 2 aulas, no mínimo, para terminar. Por isso que eu estou adiantando ela e eu imagino que na próxima aula vão ter muitas dúvidas. Eu já deixei esse material de apoio disponível para vocês. Peço para que vocês leiam o material de apoio, para que na próxima aula venham mais dúvidas, porque esse tema tem que estar bem sedimentado na cabeça de vocês, né? Vocês me perdoem se eu, às vezes, falo prescrição da pretensão punitiva e a executória, me enrolo com alguma coisa, porque também, para mim, dá um trava-língua aqui. Mas vamos aqui aos poucos, porque prescrição é uma matéria que envolve muito suor para a gente aprender, muita hora de bunda na cadeira. Mas uma vez que você aprende, você já começa a ter já abre a sua mente aqui, você já começa a perceber que não é tão difícil assim, só tem detalhes. Na próxima aula a gente faz exercícios juntos aqui de prescrição, para a gente verificar e também aprender a identificar uma de outra, vai ser importante para nós aqui. Já deu 10h04 já, né? A gente não fez um intervalo. Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Voltei aqui, ó. Tem quantos participantes? 7, olha que maravilha, gente. Tá com a sala inteira praticamente aqui. Galera, até aqui, alguma dúvida? Eu imagino que muitas, né? Mas estou à disposição aqui de vocês. Tem até uma mãozinha para levantar. Ó, que legal, gente. Uma mão para levantar. Deixa eu levantar minha mão. Ah, adorei essa mão. Não? Oi, amor, pode falar. Bom dia, deixa eu te falar. Quando você vai disponibilizar essa aula no café?
Não entendi a pergunta. Quando que eu vou disponibilizar? A aula no portal. Eu vou baixar ela agora. Vai depender da minha internet. Eu vou baixar ela agora e já disponibilizo. O material que eu estou lendo aqui, eu coloquei lá ontem à noite. Tá bom, Mas eu vou obrigada. disponibilizar o link para vocês lá daqui a pouquinho. Depende da minha internet, tá? Mas hoje eu garanto para vocês que vai estar lá. Tá bom, gente? E na aula que vem eu peço para que vocês leiam o material que está lá, porque na aula que vem a gente parte de onde parou, mas eu vou remeter, eu vou ficar voltando toda hora, porque é um todo a prescrição. Então eu preciso que vocês leiam para que vocês fiquem boiando menos, porque eu sei que é uma matéria difícil e a gente vai vencer juntos. Lá no final a gente faz uma revisão zona de tudo. Revisão zona ficou meio esquisito, né? Mas acho que vocês entenderam. E eu vim aqui para a sala, que eu acho que lá no quarto a internet estava meio ruim. Vocês notaram uma diferença? Eu achei que ficou melhor aqui a conexão. Pena que eu descobri na reta final. Oi, Ezequiel. Opa, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu tenho uma dúvida. É, aqui no caso, a senhora falou quando começa a correr a PPE, né? Que é a Não, pretensão, a executória. é, Não, a a pretensão. pretensão da pretensão executória. Não, A a senhora falou só executória eu que... não falei ainda. Eu só falei da prescrição da pretensão punitiva. Da executória vai ser lá depois do trânsito em julgado para as duas partes. Ainda não cheguei lá, não. Eu só falei que esse tipo que eu falei para vocês, que é data do fato, data do fato não, data da consumação e tal, 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 não abrange a PPE, porque a PPE vai ser outro prazo inicial, tá? Se eu falei, então, isso daí, você me desculpa porque eu confundi. A PPE é um outro início de prazo, que nós vamos chegar lá no final da próxima aula. Mas Ah, fala, sim. Ezequiel, Então, eu vou te deixar... atropelei total. Não, a senhora foi perfeita. Eu vou deixar, então, para tirar essa dúvida na próxima aula, então, que é quando a senhora vai dar esse conteúdo, que é a Não, PPE. agora eu vou ficar nervosa, agora você vai ter que perguntar. Não, eu ia É bom que se perguntar eu não assim, souber, eu já estudo, Ezequiel. Passo menos vergonha. Pode falar. é porque a senhora ainda vai falar sobre esse conteúdo. É, Então você é, me desculpe se eu não souber, tá? Pode falar. então, ele perguntava quando que começa a correr, a partir de quando começa a correr a PPE, e se, nesse caso, quando estiver correndo a PPE, se o defensor do acusado, ele pode ficar interpondo o recurso sem prejuízo de ocorrer a prescrição de punir, Tá, a prescrição da pretensão de punir. punitiva. Tá, ó, olha só, na PPE, já adiantando para você, tá? É um tema, esse tema de prescrição eu estudo já tem, gente, pelo menos uns 10 anos que eu estudo prescrição. E às vezes eu não sei tudo. Pra vocês terem uma ideia, então se perdoem se logo de cara vocês não souberem. Mas a PPE, São, ela vai acontecer assim, Ezequiel. Pressuponho, para iniciar a PPE, o trânsito em julgado da condenação. Então, transitou em julgado, não cabe mais recurso, inicia-se a PPE. Porém, vamos pensar aqui que transitou em julgado na PPE em outubro de 2020, de 2019. Transitou em julgado tanto para a acusação como para a defesa. Inicia-se o prazo da PPE. Porém, quando que eu vou contar esse início de prazo, segundo a nossa lei? Eu vou voltar um pouquinho para trás e vou ver quando que transitou em julgado para o Ministério Público, porque pode ser prazo diferente. Vamos pensar que o Ministério Público não recorreu da sentença de primeiro grau. Ele fala assim, não, já consegui uma pena satisfatória, eu não vou recorrer. Mas a defesa queria a absolvição ou queria diminuir mais. Então, para a defesa, não transitou em julgado, a defesa continuou com recurso. Então, para o Ministério Público, vamos pensar que transitou em janeiro de 2018. E para a acusação, como ele não recorreu, transitou ali junto com a sentença de primeiro grau que ele não recorreu. Então, pior que está, não fica. E a defesa continuou lá pedindo, implorando
a absolvição ou diminuição. Transitou em outubro de 2019, inicia-se o prazo da PPE, porém eu vou olhar para trás e vou ver quando que transitou para o Ministério Público. Às vezes, eu vou andar para trás uns 2 anos. Então, quando começa o prazo da PPE, eu vou iniciar a contagem, assim que transita em julgado para os dois, a sentença se torna uma pedra imodificável. Mas eu vou olhar para trás e vou ver quando que transitou para o MP. Então, às vezes, já começa a prescrição da pretensão executória com 2 anos, com 1 ano e meio já transitado em julgado. Então, ele já chega com uma vantagenzinha na PPE, né? Então, tem que ficar esperto com isso. Eu vou trazer isso de forma detalhada para vocês. E a outra pergunta, sem prejuízo da defesa, continua podendo recorrer? A resposta é não, porque eu pressuponho que transitou em julgado aqui. Transitou em julgado a condenação. O que pode acontecer durante a execução, Ezequiel, é assim. Eu peço uma liberdade provisória. O juiz me fala não, eu recorro. Mas aquela sentença que fixou, 8 anos de reclusão, ela está imodificável. O que eu consigo são os benefícios ali, brigar, né? Mas o que vai suspender? Nós vamos aprender na próxima aula que nós vamos ter marcos que suspendem a prescrição ou que interrompem a prescrição. O fato do preso fugir vai ser uma causa aqui que vai interromper ou suspender a prescrição. Nós vamos aprender na próxima aula. Então, a segunda pergunta sua foi, esse recurso que entra, tal, não, porque já transitou em julgado. Espero que você tenha entendido aqui essa segunda parte. Beleza, Ezequiel? Beleza, doutora, muito obrigado. Aula riquíssima, maravilhosa. Eu vou assistir de novo umas 2 vezes, porque é muita informação. Legal. Se vocês quiserem, pessoal, eu dou essa mesma aula que eu estou dando hoje, eu vou dar na quinta-noite também. Se você quiser assistir ao vivo de novo, pode assistir gravado, mas se quiser assistir ao vivo, vocês estão todos convidados. Por falar nisso, sexta-feira, pessoal, sexta-feira, já que a gente está de quarentena, a gente não pode sair de casa para ir para balada, né? A gente vai fazer uma live especial com o rapaz que é das prerrogativas do OAB de São Paulo. Vai ser muito importante para a gente falando sobre ética. Ele vai falar, vai dar hora complementar, não sei como que eu vou dar hora complementar, se vai ser pela OAB ou não. Se for pela OAB, demora um pouquinho mais. E eu peço para acelerar, já que vocês estão no último ano da faculdade, né? Ele vai falar sobre prerrogativas, até onde a gente pode ir, e se o juiz mandar um cala-boca para a gente, e se a gente quiser fazer uma pergunta, o juiz falar não, prerrogativas é um tema importantíssimo. Então, de antemão, eu já convido vocês têm o meu WhatsApp, eu vou ficar colocando lá, vou pôr no Face, sexta-feira, 7h30 da noite, eu mando o link, eu quero que vocês participem, principalmente vocês que são da manhã e vocês que são do último ano, que vocês precisam aprender prerrogativa. Porque a gente, sabendo até onde a gente pode ir, a gente vai ficar com muito mais segurança para trabalhar, tá? Então, esse é o meu convite, vai ser para Itapecerica, mas eu já vou envolver meus aluninhos do Tabuão junto, quero todo mundo participando, e vocês de manhã, mais ainda, porque vocês estão no último ano. Então, vamos juntos comigo sexta-feira. Posso contar com a participação de vocês? Sim. Legal. Então, sexta-feira eu mando pela G, mando e todo mundo vai ter aqui as atividades. Então, não tendo mais perguntas, eu vou encerrar deixando um grande beijo para vocês, desejando uma excelente semana. Se quiserem assistir essa aula ao vivo novamente, quinta-feira, tá? Beijo, galera. Ótima semana para vocês. Tudo de bom. Cancela a gravação aqui. Já eu já apoio para vocês. Parar a gravação.